Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Velório assustador. Pedro recebeu a notícia de que seu tio havia falecido. Ele não era muito próximo do tio, mas sentiu uma pontada de tristeza e decidiu ir ao velório para prestar suas condolências à família. Ele pegou seu carro e dirigiu até a funerária, onde o corpo estava sendo velado. Pedro chegou por volta das 22 horas e encontrou poucas pessoas na sala. Ele reconheceu alguns primos distantes, uma tia idosa e o padre que rezava o terço. Ele se aproximou do caixão e viu o rosto pálido e sem vida do tio. Ele sentiu um arrepio na espinha e fez uma breve oração. Em seguida, ele cumprimentou os parentes e se sentou em um dos bancos. Pedro não tinha muito assunto com os familiares e ficou olhando para o relógio, esperando que o tempo passasse. Ele percebeu que a chuva estava ficando mais forte e que os trovões ecoavam pelo céu. Ele pensou em ir embora, mas achou que seria indelicado sair antes do fim do velório. Foi então que ele notou algo estranho. O caixão começou a tremer levemente, como se algo estivesse se mexendo dentro dele. Pedro achou que fosse sua imaginação e tentou ignorar. Mas logo ele viu que não era o único que percebia o fenômeno. Os outros presentes também olhavam assustados para o caixão, sem entender o que estava acontecendo. O padre parou de rezar e se levantou, aproximando-se do caixão. Ele colocou a mão sobre a tampa e tentou acalmar os ânimos. Ele disse que talvez fosse algum problema com o suporte do caixão ou com a ventilação da sala. Ele pediu que todos ficassem tranquilos e retomassem as orações. Mas, para o horror de todos, o caixão continuou a tremer, cada vez mais forte. O padre tentou abrir a tampa, mas ela estava trancada. Ele pediu ajuda aos funcionários da funerária, mas eles não estavam por perto. Ele então pegou um pé de cabra que estava em um canto da sala e tentou forçar a abertura do caixão. Foi nesse momento que um grito agudo e desesperado saiu de dentro do caixão. Era a voz do tio de Pedro, que todos pensavam que estava morto. Ele gritava por socorro, dizendo que estava vivo e que alguém o tirasse dali. O padre e Pedro ficaram paralisados de medo e surpresa, sem saber como reagir. Os outros presentes entraram em pânico e correram para a porta, tentando escapar daquela cena macabra. Pedro se recuperou do choque e tentou ajudar o padre a abrir o caixão. Eles usaram o pé de cabra com força, mas a tampa parecia estar presa por algum mecanismo. Eles ouviram o tio de Pedro bater na madeira e implorar por ajuda, cada vez mais fraco e desesperado. Pedro então teve uma ideia. Ele lembrou que tinha um celular no bolso e que poderia ligar para a polícia ou para a funerária. Ele pegou o aparelho e tentou fazer uma chamada, mas não havia sinal. Ele olhou para a tela e viu que a bateria estava quase acabando. Ele tentou ligar novamente, mas nada aconteceu. Ele olhou para o padre e viu que ele também estava com um celular na mão, mas parecia estar sem serviço. Eles se olharam com angústia e impotência, sem saber o que fazer. Eles então perceberam que estavam sozinhos na sala, pois todos os outros haviam fugido. Pedro se levantou e foi até a porta, tentando abri-la. Mas ela estava trancada por fora. Ele bateu na porta e gritou por ajuda, mas ninguém respondeu. Ele voltou para o caixão e viu que o padre estava rezando, com as mãos trêmulas.
Pedro se sentiu desesperado e impotente. Ele não sabia como salvar o tio, nem como sair daquela situação. Ele se perguntou se aquilo era algum tipo de pegadinha macabra ou se era uma manifestação sobrenatural. Ele sentiu um calafrio na nuca e uma sensação de pavor. Ele então ouviu um som estranho vindo do caixão. Era um som de algo rasgando a madeira, como se fosse uma garra ou uma faca. Ele viu que a tampa do caixão estava sendo perfurada por algo pontiagudo, que saía de dentro dele. Ele não conseguia ver o que era, mas tinha certeza de que não era humano. Ele gritou de terror e se afastou do caixão, arrastando o padre consigo. Eles viram que a tampa do caixão se abriu com um estrondo e que algo saltou de dentro dele. Era uma criatura horrenda, com pele cinzenta e escamosa, olhos vermelhos e brilhantes, dentes afiados e garras enormes. Ela tinha o tamanho de um homem, mas era deformada e monstruosa. Ela olhou para Pedro e para o padre com um olhar maligno e faminto. Ela soltou um rugido assustador e avançou sobre eles, pronta para atacá-los. Pedro acordou suando frio em sua cama. Ele havia tido um pesadelo terrível com o velório do tio. Ele olhou para o relógio e viu que eram 3 horas da manhã. Ele respirou aliviado e tentou se acalmar. Ele então lembrou que o velório do tio era naquela noite. Ele sentiu um arrepio na espinha e uma sensação de déjà vu. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.